Você já se perguntou por que, no início de certas relações, algumas pessoas parecem simplesmente perfeitas? Um narcisista começa exatamente assim, com elogios exagerados e atenção fora do comum. Ele te elogia constantemente, diz que nunca conheceu alguém como você, que é tudo o que ele sempre quis. Isso não é apenas um charme comum, é uma estratégia. Essa fase, conhecida como love bombing, é uma armadilha emocional que serve para te prender. Ele está criando, aos poucos, uma dependência emocional. E é justamente quando você começa a baixar a guarda que o jogo muda. Depois de te colocar num pedestal, ele começa a agir de forma mais sutil, mas extremamente perigosa. Ele distorce a realidade aos poucos, fazendo você duvidar da própria mente. E é aí que entra o segundo movimento silencioso de controle. Depois de conquistar sua confiança com elogios e presença constante, o narcisista muda o jogo sem que você perceba. Agora, ele começa a aplicar um dos métodos mais cruéis e sutis de manipulação: o gaslighting, disfarçado de preocupação. Ele questiona pequenos detalhes do que você disse ou fez, mas sempre com um tom calmo, como se estivesse tentando te ajudar a lembrar. Ele diz frases como: Tem certeza de que foi assim? Acho que você está confundindo as coisas. Ou até: Você anda muito estressado, talvez esteja exagerando. Aos poucos, você começa a duvidar da sua própria percepção. Ele planta dúvidas com tanto cuidado que parece estar sendo carinhoso. Mas o objetivo é claro: desestabilizar a sua confiança em si mesmo e, assim, aumentar a dependência emocional dele. E quando você começa a buscar por reafirmação, ele já está pronto para a sua próxima fase: usar o silêncio como arma. A essa altura, você já não confia tanto na sua memória e começa a se apoiar mais no que ele diz. E é exatamente aí que ele introduz mais uma forma de controle invisível: o silêncio como punição. Não é um simples afastamento, é uma tática deliberada. Quando você faz ou diz algo que ele não gosta, ele simplesmente para de responder. Ignora suas mensagens, evita olhar nos seus olhos, se fecha em um mutismo frio. Mas ele não diz o motivo. Isso te deixa confuso, inseguro, buscando desesperadamente entender o que fez de errado. Quando você já está condicionado a evitar o silêncio, ele passa a usar uma arma ainda mais sutil e corrosiva: as comparações constantes. Ele começa a mencionar como outras pessoas são mais inteligentes, mais pacientes, mais bonitas, ou sabem lidar melhor com ele. Tudo isso vem de forma indireta, com frases como: A fulana nunca fazia isso comigo, ou se fosse o ciclano, ele entenderia. Aos poucos, você vai internalizando a ideia de que nunca é o bastante. Essas comparações têm um propósito cruel: diminuir sua autoestima enquanto ele se exalta como alguém difícil de agradar, alguém que você precisa merecer. É um jogo emocional silencioso. Você começa a se esforçar mais, se podar, se moldar, para não ser como os outros. E quando você finalmente se rende e tenta fazer tudo certo, ele dá o próximo passo. Começa a tomar decisões por você, sempre com o discurso de que é por amor. Agora que você está mais vulnerável, o narcisista intensifica o controle de forma ainda mais disfarçada. Ele começa a tomar decisões por você, sempre sob o pretexto de que é por amor. Ele diz que está apenas querendo o seu bem, que sabe o que é melhor para você. Escolhe o que você deve vestir, com quem deve sair, o que deve postar ou até onde trabalhar. No começo, parece cuidado, mas é uma manipulação travestida de carinho. Você sente que está sendo protegido, mas na verdade está sendo controlado. A sua autonomia vai sendo apagada pouco a pouco e você começa a pedir permissão para viver, sem nem perceber que está fazendo isso. E toda vez que você tenta recuperar seu espaço, ele usa uma nova ferramenta para te dobrar: críticas disfarçadas de conselhos, sempre com aquele tom construtivo, que na prática só serve para te desmontar.
Conforme você perde a autonomia, ele passa a atacar algo ainda mais íntimo, sua autoconfiança, e faz isso através de críticas disfarçadas de conselhos construtivos. Não são críticas diretas, são comentários sutis, ditos com um tom de preocupação. Você não acha que está exagerando nisso? Ou, se eu fosse você, faria diferente, mas você que sabe. O objetivo é um só: minar sua percepção de valor. Você começa a questionar tudo o que faz, sente ou pensa, e ele sempre parece ter a resposta certa. Isso o coloca numa posição de autoridade emocional na sua vida, como se fosse o único com clareza suficiente para te orientar. E, aos poucos, você deixa de confiar na sua própria bússola. Mas quando você precisa dele de verdade, algo estranho acontece. Ele simplesmente não está lá. E assim, entra em cena a próxima manobra invisível: o roubo emocional. Depois de se posicionar como o guia das suas decisões, o narcisista se afasta exatamente quando você mais precisa dele. É o que chamamos de roubo emocional. Ele absorve sua atenção, seu tempo, suas energias e até suas lágrimas. Mas quando chega a sua vez de precisar de apoio, ele some. Se mostra ocupado, indiferente ou até irritado com sua vulnerabilidade. Você se sente egoísta por pedir cuidado, mesmo tendo dado tudo de si. E isso é exatamente o que ele quer: que você se sinta envergonhado por ter necessidades. Esse vazio emocional proposital é uma forma cruel de reforçar sua dependência. Você começa a achar que o problema está em você, que é carente, fraco ou exagerado. E é aí que ele implanta o próximo fio invisível da manipulação: a criação da culpa invisível. Com o tempo, esse padrão constante de negligência emocional começa a deixar marcas silenciosas. A culpa invisível se instala. Você não consegue explicar, mas sente que está sempre fazendo algo errado. Mesmo quando ele não diz nada, você se adianta, se corrige, se reprime. É como se tivesse internalizado uma presença que te vigia, uma voz que te acusa em silêncio. Isso acontece porque o narcisista, com suas ausências e sutilezas, te ensinou que ser você mesmo pode ter consequências. Ele não precisa mais gritar nem punir. Você mesmo faz isso por ele. E no meio dessa confusão emocional, quando você finalmente tenta se posicionar ou expressar seus sentimentos, ele vira o jogo de forma ainda mais cruel. Ele inverte os papéis e se coloca como a verdadeira vítima da história. Quando você finalmente tenta se defender, colocar limites ou apenas explicar como está se sentindo, o narcisista vira o jogo com maestria. Ele inverte os papéis e, de forma quase teatral, se coloca como a vítima da situação. Diz que você é ingrato, que está sendo injusto, que ele sempre fez de tudo por você. Às vezes até chora. Outras vezes se afasta dizendo que não aguenta mais. E você, que já está emocionalmente esgotado, começa a se perguntar: será que eu sou o problema? Esse é o golpe final na sua percepção. Agora, além de se sentir culpado, você começa a acreditar que talvez seja a pessoa tóxica da relação. E é nesse ponto que ele atinge um novo nível de controle. E para garantir que você não tenha forças para sair, ele parte para outra estratégia sorrateira. Começa a te isolar socialmente, mas sem que você perceba de imediato. Agora que você está emocionalmente enfraquecido e cheio de dúvidas sobre si mesmo, o narcisista ativa uma tática poderosa e difícil de identificar: o isolamento social sutil. Ele não vai te proibir de ver ninguém diretamente. Isso seria muito óbvio. Em vez disso, ele planta pequenas sementes de desconfiança. Faz comentários como: você reparou como sua amiga te trata mal? Ou: sua família não gosta de mim porque vê o quanto você mudou para melhor. A intenção é clara: fazer com que você duvide das pessoas que realmente se importam com você. E aos poucos, sem perceber, você se afasta.
Quando olha ao redor, está praticamente sozinho. E ele é o único ponto de apoio que sobrou. Mas esse apoio é frágil, condicional e está sempre sob ameaça. E é aí que ele ativa mais um fio de manipulação. Ele começa a explorar sua empatia, sabendo exatamente que você vai tentar entender e justificar tudo, mesmo o que te machuca. Com seu círculo social enfraquecido e sua autoconfiança diluída, o narcisista agora age com total liberdade emocional. Ele passa a explorar sua empatia. A sua maior qualidade vira sua maior vulnerabilidade. Ele sabe que você é compreensivo, que tenta ver o lado do outro, que evita conflitos. E usa isso contra você. Toda vez que ele ultrapassa um limite, te fere ou te manipula, ele joga com o seu coração. Diz que está passando por algo difícil, que você não o entende, que tudo o que faz é porque te ama demais. E você, com esse senso profundo de compaixão, cede, justifica, perdoa, tenta ajudar, mesmo quando está se despedaçando por dentro. Ele aprendeu a te manter preso não pelo medo, mas pelo afeto distorcido. E para reforçar esse ciclo emocional viciante, ele lança a última carta, as recompensas imprevisíveis, um jogo psicológico de vício e esperança. Depois de tanto desgaste emocional, você poderia simplesmente ir embora. Mas não vai, porque o narcisista ainda tem uma última arma: as recompensas imprevisíveis. De tempos em tempos, ele reaparece com gestos de carinho, presentes, mensagens lindas, declarações apaixonadas. É como se, por um instante, aquele alguém do começo voltasse. E isso te confunde. Você pensa, talvez ele tenha mudado. Ou pior, talvez o problema realmente seja eu. Esse reforço intermitente, ora frio, ora caloroso, cria um ciclo vicioso semelhante ao vício em drogas. O seu cérebro se prende à possibilidade de amor, de validação, de paz. Mas tudo é calculado. Ele dá migalhas de afeto para manter você preso, sempre esperando pela próxima dose. E assim, o controle está completo. Não com gritos, nem com violência visível, mas com manipulações sutis, frias e quase invisíveis, que corroem sua identidade aos poucos até que você nem saiba mais quem é.